Olá, amigos do canal Recarga, que sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O objetivo desse vídeo é comparar os dados e os resultados que nós obtivemos ao disparar com o tamanho de munição com o revólver RT-692 e a G3 Toro. Lembrando que o revólver ele tem 3 polegadas e a G3 Toro tem 4 polegadas de cano. Como a gente fez esse teste com vários tamanhos com 4 tamanhos de munição, a gente fez aí com 26,50, 27,50, 28,45 e 29,62, respeitando aí os parâmetros da SAAMI, assim como os fabricantes. Então vamos aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo os dados obtidos com 5 disparos com o revólver 692 e do lado direito com a G3 Toro. Então nós tivemos aqui a média de velocidade muito igual. Se vocês olharem aí no revólver 692 foi 943,6 com 943,8 da G3. Aqui na coluna do meio aqui, ó, tem uma coluna que eu coloquei a diferença. Então olha aqui, foi 0,2, o fator foi idêntico, o desvio que a gente teve aí, o desvio da G3 foi melhor, né? O spread da G3 também consequentemente foi melhor, e a energia cinética aqui também, ó, 0,3 de diferença, porque como a média e a velocidade foi muito parecido, eu até estranhei isso aqui quando eu coloquei uma do lado da outra. Tá vendo a importância? Porque eu fiz os testes separados. Eu fiz um vídeo só do 692, depois eu fiz um vídeo só da G3. Eu não sei que ordem que eu soltei, mas se vocês isso é uma playlist, né, a respeito do OOL, assim como a gente fez uma playlist sobre o crimp de munição. Então dá para vocês olharem aí na playlist e fazer uma sequência lógica desses vídeos, até para vocês entenderem aqui a conclusão que a gente está fazendo da análise desses dados. Eu sei que a análise desses dados é uma coisa assim interessante para quem gosta, né? Quem está buscando algo a mais na sua recarga. Como eu sempre falo, a recarga de munição, todo mundo entra nela buscando economia, depois descobre mais uma vantagem, né, que eu considero a maior vantagem, é fazer uma munição apropriada para o seu equipamento. Então vamos embora lá para a segunda tabela, a segunda análise aqui. Então essa tabela que vocês estão observando aqui agora é com o tamanho de munição com 27,50. Lembrando aqui, né, mais uma vez, a pólvora utilizada aqui foi a CBC 217 com 4 grains em todos os testes. Por que a gente utilizou 4 grains? Porque a carga recomendada pelo fabricante é 4,8. Então, como a gente queria uma margem de segurança, a gente fez com 4 grains. Então aqui, ó, aqui a gente teve uma diferença. Na G3 a gente teve aí 932 FPS de velocidade contra 914. Então a gente teve 17,4 FPS de diferença. Então, como a gente fala nas análises, né, a velocidade aumentou, então o fator e a energia cinética, óbvio que vão ser maiores. Aqui eu fiz até uma observação, né, porque a gente teve aqui no revólver aqui, a velocidade de 992, o terceiro disparo, eu considero ele como um tiro errático. Ele foi muito mais forte do que os outros. Por quê? A gente não sabe, né? Porque todas essas munições foram pesadas uma a uma a pólvora. Não foi feito no polvorímetro. Então aqui tem alguma coisa que influenciou que essa velocidade que ficou maior. Os tamanhos foram checados, né? Então algo a mais aqui aconteceu. Que essa velocidade, o que aconteceu? Como ela foi muito maior, olha só como que o spread aqui subiu. Ele foi para 118.
Como é legal a gente comparar uma tabela com a outra, porque a gente começa a analisar outras coisas aqui, né? Então esse disparo ele teria que ter sido tirado daqui. Depois, se vocês quiserem tirar, né, e fazer essa análise sem esse valor aí, para ver como que foi a média, né, como que foi o fator, como foram os dados aí. Como eu fiz o teste e eu repliquei para cá exatamente o que estava lá, eu não quis alterar isso aqui nesse momento dessa análise. Deixa ele aí. É o que foi feito o teste, eu não tirei lá na hora do teste. Então, eu deixei ele aqui do jeito que estava. Mas eu estou fazendo essa observação para vocês verem como que é importante a gente dar uma olhada nos números. Então, o spread aqui está muito alto, né? Ele está maior, o número está maior do que o fator. Bom, o desvio padrão também foi alto. Do lado direito, pode ver que do lado direito o teste tá melhor, né? O spread aqui foi de 38, o desvio padrão foi de 13. Então, se vocês do lado esquerdo aqui quiserem analisar legal, é só tirar e fazer essa conta. Então, eu eliminei aquele valor errático que estava puxando os números para cima e fiz os cálculos sem ele. O melhor é que tivesse 5 disparos, mas para a tabela ficar melhor apresentado, então eu tirei aqui e refiz a média de velocidade caiu para 895, o fator caiu para 111,9, o desvio foi para 15,8, olha só o spread que era 118 caiu para 38, então agora dá para a gente fazer uma comparação melhor aqui. Então, com 27,50 a gente teve aí uma média de velocidade de 895 para o 692 e 932 para a G3. Então, na G3, com cano de 1 polegada a mais, aumentou 36 FPS. O fator foi maior, a velocidade maior, ou a energia cinética maior. O spread aqui e o desvio padrão, como eles não tiveram tanta diferença assim agora. Foi 6 para o spread, né? E 2,5. Está negativo aí por conta da razão de como que foi feito foi tirado de um para o outro e arrastado para baixo. Então, como a velocidade é diferente, então não considere o negativo aí. Considere somente o número. Para vocês verem como que um número errado ali, uma medição errada, compromete todo o resto da análise, né? Então tá aí, tá resolvido. Vamos embora para a próxima tabela. Vamos analisar aqui agora as duas tabelas com comprimento de 28,45. Então aqui nós tivemos 5 disparos, aqui a gente não teve nenhum disparo assim fora do padrão aí, né? Fora das velocidades, como a gente teve aí na tabela anterior. Então aqui, ó, no 692 a gente teve uma média de 910 contra 930 da G3 Toro. Então, seguindo a lógica de 1 polegada a mais, a gente tem 20,5 FPS a mais de velocidade na G3. Consequentemente, o fator e a energia cinética são maiores do lado da G3. Então vamos analisar aqui, a diferença foi 3,4, porque o spread do lado direito da G3 foi 15 contra 18. E embaixo também, o spread 41 contra 35. Então, tanto o spread como o desvio padrão da G3, ele foi melhor, né? Ele foi mais baixo. Então aqui, o que isso mostra para nós? Que as velocidades na G3 foi mais equilibrado do que no revólver 692. Agora vamos fazer a análise do comprimento 2962. No 692 a gente teve 913 de média contra 919. Aqui a gente não teve uma diferença muito grande. Nós tivemos aqui uma diferença de 6,3 FPS. E o spread aqui, sim, a gente teve uma diferença aqui de 43,4 e o desvio de 14. Na G3 aqui,
tanto o desvio como a média foram melhores. O fator aqui, a energia cinética, foi muito parecido. Agora, gente, vamos fazer uma análise diferente aqui nessa última tabela aqui, né? Tem aqui 8 tabelas, né? Que vocês já viram aí ao longo do vídeo que a gente foi analisando. O que eu tive de ideia para mostrar aqui para vocês? Eu tive a ideia de fazer a diferença, como que a velocidade subiu. Deixa eu explicar para vocês aí. Do lado direito, na parte de baixo, a gente tem a maior altura, 29,62. E em cima é a 28,45. Indo para trás, tá vendo? Do lado esquerdo embaixo tem 27,50. Em cima 26,50. Então o que eu fiz? Olha, observe do lado direito, entre as duas tabelas, os tamanhos, né, 29,62 quanto 28,45, eu tirei a diferença da velocidade, para a gente ter uma ideia como que, a partir do momento que a gente foi abaixando o projétil, o que aconteceu com a média? Deixa eu explicar então aqui para vocês. Pega aqui na G3 Toro, com o tamanho 29,62, que é essa tabela do lado direito embaixo, a média foi 919. Em cima, aumentou, quando a gente abaixou de 29,62 para 28,45, aumentou para 930. Qual que foi a diferença aqui? De 11 fps. No revólver 692, essa diferença aqui, ela caiu. Ela não aumentou. De 913 ela foi para 910, por isso que está aqui menos 3,2. Agora, da diferença da altura 28,45 para 27,50, aqui embaixo agora, na G3 deu 1,1, no 692 aumentou, quer dizer, de 910 foi para 914 fps, então aumentou 4,2. Agora aqui entre as duas tabelas é a diferença entre o tamanho 27,50 quanto o tamanho mais baixo. O tamanho mais baixo que a gente fez foi 26,50. Então no caso da G3 aumentou 11,8 e no caso do 692 aumentou 29 fps. Então aqui foi onde a gente teve um aumento maior aqui entre os tamanhos, né? E para finalizar aqui, o que a gente fez aqui embaixo? Tá vendo bem embaixo da tabela aqui onde está G3 Toro 23,9 e RT692. Eu peguei a diferença entre a maior altura e a menor. Então o 692 ele teve um ganho quando eu abaixei para 26,50. Ele teve um ganho de 30 fps. E na G3 Toro eu tive um ganho de 23,9, quase 24 fps. Bom, pessoal, finalizando aqui o vídeo, eu queria agradecer a paciência de vocês terem ficado até aqui analisando junto comigo esses dados, né? Dá um like, não esquece de dar um like no vídeo, isso ajuda bastante a divulgar essas informações, que é o objetivo nosso. Compartilha com um amigo, deixa um comentário, uma crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!